conjunta. São raros os momentos em que isso acontece. Então pode utilizar isso como um elemento forte, inclusive, para esse aspecto. Essa LDO, que está lá no Congresso, no seu artigo 80, ela prevê que os projetos que estejam tramitando até 31 de agosto do ano anterior, né, que serão votados ou que poderão ser votados para reajuste no ano seguinte. Então, preventivamente, eu recomendaria aqui à FENAJUF que propusesse uma emenda à LDO para determinar que aqueles projetos que já estiverem tramitando no Congresso até 31 de agosto do ano anterior, o orçamento aloque necessariamente recursos para sua implementação. Isso é uma medida preventiva, embora o nosso desejo seja que simplesmente este ano e não ano que vem, mas preventivamente é importante já fazer essa emenda para assegurar na LDO que aqueles que já estão tramitando, entre eles esses dois de vocês, se assegure esse recurso tranquilamente. Há possibilidade, uma boa perspectiva desse ponto de vista, de um lado, porque o presidente do Supremo já está numa situação desconfortável, que está havendo greve até de magistrado, né? E de outro temos um relator que é da carreira e que conhece a matéria. Então, há boa perspectiva de que isso aconteça. Muito provavelmente, o projeto dos magistrados, quando aprovado na Comissão de Trabalho, vai para a Comissão de Finanças, e o Roberto lá provavelmente irá pedir a relatoria para só permitir a liberação dos magistrados quando sair dos servidores, mencionar uma coisa ou outra. Então vai ter elementos, meios, táticas de fazer com que isso efetivamente ande. Ainda, como um elemento que pode ajudar nesse processo, o fato de que o Congresso, pela primeira vez, no projeto de decreto legislativo, ao definir a remuneração dos parlamentares da legislatura seguinte, que isso é constitucional, do presidente da República e do vice, incluiu também a remuneração dos ministros de Estado e definiu que o salário da presidente, do vice, dos parlamentares e dos ministros de Estado seriam correspondentes em valor nominal ao salário do Supremo naquele momento. Se aumentar depois o do Supremo, o deles não aumenta automaticamente, está desvinculado. Mas, ao fazer isso, excluiu desse reajuste servidores que ocupam cargo de natureza especial, que antes ganhavam até mais do que o ministro, e os DAS 4, 5, 6, que tem uma boa remuneração, que em geral é gente que vem de fora do quadro. Né? Então, no segundo semestre, haverá uma atualização da ordem de 60% a 80% nessas funções gratificadas do Poder Executivo que ficaram defasadas. Né? E que ficou desinteressante para quem é de fora do Executivo e trabalhar lá numa relação em que o secretário executivo é quem toca o Ministério, mas recebe menos da metade do que recebe o ministro. Então, nesse momento, o Poder Executivo vai ter que mandar para o Congresso uma alteração na LDO para permitir essa atualização. Presidente de agência, diretores do Banco Central, diretores de agência, enfim, todo mundo está ganhando a metade do que ganha o ministro de Estado. Então, isso vai acontecer e é a oportunidade, na minha avaliação, de se trabalhar esse processo. O PL 319, que tem recurso orçamentário, que já está lá há muito tempo que não anda, eu também sugeriria o seguinte: a gente esperar que passe 40 sessões da atual legislatura, 20 sessões da atual legislatura, o projeto está em prioridade, e se o relator não apresentar, a gente pedir que vá para a comissão seguinte ou que substitua o relator, porque isso é um absurdo completo. Tem recurso no orçamento e não se aprova o projeto, não tem realmente sentido. E uma coisa não prejudica a outra. Ele está com recurso alocado para aquela finalidade específica. E o outro trata-se de uma reestruturação remuneratória. Vai ter que haver uma negociação entre executivo e judiciário, com a mediação do parlamento, no sentido de retirar um pouco a insegurança do poder executivo quanto ao impacto do projeto. Cada setor que faz o levantamento chega a um número diferente. Então não há entendimento, nem do Supremo em relação ao Executivo, nem dentro do próprio Executivo
em relação àquela proposta. Então, vai ter que fazer um levantamento que equacione isso. Uma das saídas, eu não estou recomendando isso aqui, por amor de Deus, estou só dizendo que uma das alternativas é se estabelecer a incidência do reajuste apenas sobre uma das parcelas, seja o vencimento básico, jogando lá em cima, né, e congelando, em tese, as gratificações, seja incidindo sobre as gratificações para dar clareza e segurança ao governo em relação ao real impacto. Com efeito cascata, eles acham muito difícil de identificar com precisão, porque terá que ser analisado cada situação de servidor, né? Então, isso provavelmente irá acontecer. Então, esse é um aspecto que provavelmente passará pela essa negociação. O segundo aspecto é um parcelamento. Com esse impacto, o governo certamente não dará sinalização e muito menos encaminhará um projeto de lei complementar para implementar de uma vez. Então, provavelmente haverá um parcelamento. E o terceiro aspecto, na minha avaliação, é que acho quase impossível alterar a forma de remuneração, de vencimento e gratificação para subsídio neste momento. Acho que vai ser inexorável, inevitável adotar subsídio, mas nesse momento terá dificuldade, porque o Congresso, isso é constitucional, não pode alterar o que se caracteriza como a estrutura remuneratória. Ele pode até modificar, tirar do vencimento básico, colocar na gratificação, da gratificação no vencimento básico, desde que não aumente a despesa, mas criar uma nova gratificação ou mudar a forma de remuneração, mesmo que isso traga economia para o Poder Executivo a vício de iniciativa. Não tem esse poder, uma mudança que constitucionalmente é privativa do Poder Executivo ou do autor do projeto, no caso, o Poder Judiciário. Então, esse é um problema delicado em relação a esta matéria. A diferença, e apenas para dar essa diferença, entre o subsídio e a remuneração sob a forma de vencimento, no caso do judiciário, que não tem a cultura de criar gratificações diferenciadas entre ativos e aposentados, a diferença é que no caso do subsídio, isso é regra no mundo inteiro, e no Brasil houve 2 exceções, mas eu acho que dificilmente se repetirá, não há, depois de adotar o subsídio, reestruturação. Houve dos magistrados, às vésperas da votação do crédito prêmio IPI, cujo impacto era de 50 bilhões, e houve da Polícia Federal e das carreiras jurídicas, porque na véspera do PAN, o pessoal disse, ou reestrutura, já que não tem reajuste linear, ou não vai ter PAN. E o governo cedeu e fez, e em consequência,